E eu queria, queridos, compartilhar com vocês uma palavra que está em Gênesis 25, versículo 29. Abra o seu app, abra a sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 29. Gênesis 25, 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixe-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato: jura-me primeiro o direito de primogenitura. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todo o seu direito de filho mais velho. Andem um pouquinho para frente, em Gênesis 27, 28. Diz assim: que Deus te conceda do céu o orvalho, e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho, que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti, os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Amém? Uma história de heróis, ou melhor, uma história de super-heróis, do qual dessa história alguns devem ser seguidos por todas as gerações. Todos nós, queridos, conhecemos a história de Abraão, o pai da fé. Sabemos a história dele, que Deus mandou ele sair longe da família, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele saiu. Eu não sei se eu ou você sairíamos, mas ele saiu. E Deus começou a direcionar as coisas na vida de Abraão, e disse a ele que ele seria um pai de multidões, mesmo que Sara era estéril. Mas Deus prometeu que ele seria pai de multidões. O tempo passa, ele faz uma escolha errada, se deita com a escrava e nasce um primeiro filho chamado Ismael, uma escrava egípcia. Mas ele e Sara corrigem aquilo que precisava ser corrigido, e então a promessa de Deus sobre a vida dele se cumpre, e nasce Isaac. Com o nascimento de Isaac e a promessa cumprida de Deus, o amor de Abraão por Isaac também aumenta e também cresce. E Deus faz mais um teste a Abraão, pedindo para ele sacrificar o seu filho Isaac. De repente, se ele pedisse para sacrificar Ismael, ele poderia fazer com menos peso, mas pediu Isaac, o que mais tem valor no coração de Abraão. E Abraão sobe o monte, e nós conhecemos a história. Isaac fica indagando: cadê o sacrifício, pai? Mas logo ele entende que o sacrifício era ele. Abraão prepara todo o ambiente, todo o altar.
deita o filho, e quando vai o matar, um anjo aparece, segura sua mão e diz que o Senhor recebeu a oferta de Abraão. Então nós conhecemos Abraão, o pai da fé, um super-herói. Queridos, a história continua, e Isaac continua a contar essa história, e com 40 anos ele vai atrás de uma esposa. Ele acha e casa com Rebeca, mas também Rebeca era igual a Sara, ela era estéril. Mas Isaac tinha um referencial de fé. Isaac tinha um referencial, um pai que seguia as ordens de Deus, que conhecia a Deus. Então Isaac vem e intercede por Rebeca, e o Senhor ouve a oração, e Rebeca engravida. A história é contada e ela diz que Rebeca se incomodava com a movimentação dos filhos dentro do seu ventre. E a Bíblia diz que eles foram orar, e o Senhor respondeu dizendo: dentro desse ventre há duas nações, uma será mais forte que a outra, a mais velha servirá ao mais novo, e eles se separarão. Queridos, e os meninos nascem. O primeiro que nasceu, ele era mais ruivo, tinha mais pelos no seu corpo, então os chamaram de Esaú, o primogênito Esaú. Logo em seguida nasce outro, agarrado no calcanhar do seu irmão, e chamaram de Jacó, aquele que agarra. E os meninos nasceram, mas Esaú era o primeiro filho, e o primeiro filho tinha o direito da primogenitura, onde todo primogênito recebia mais das bênçãos, mais da herança do pai do que todos os outros irmãos. Hoje não é assim, hoje divide tudo igual, mas na época não, o primogênito recebia muito além, por isso o direito da primogenitura, e estava sobre Esaú esse direito. Você sabe que você e o teu irmão, ou os teus irmãos, vão precisar dividir todas as coisas quando os seus pais morrerem, né, Radassa? Nós vamos dividir em dois, mas naquela época não era assim. Além dos bens, que era muito maior sobre o primeiro filho, existia uma bênção proferida pelo pai, onde Deus tinha uma aliança com essas bênçãos. Era algo muito valioso, algo de muito valor. Os meninos crescem, e Esaú se torna um homem habilidoso em caça no campo. Já Jacó cuidava do rebanho do seu pai, e vivia nas tendas junto com sua mãe. E a Bíblia diz que Isaac preferia a Esaú, porque gostava de comer seus ensopados, a sua comida. E Rebeca, a mãe, gostava do caçula. E eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Os nossos pais nos amam igual.
Você que tem filhos, você ama os seus filhos igual. Sim, Liliane, igual. Daria a vida por um ou pelo outro? Daria. Mas os pais, no fundinho, eles têm uma preferência. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Mas a Bíblia diz que Isaac preferia a Esaú e Rebeca preferia a Jacó. Desde aquela época havia uma preferência. E lá na minha casa, na casa dos meus pais, meu pai olha para mim e diz: Diego, você é meu filho preferido. Ele olha para Radassa e fala: Radassa, você é minha filha preferida. Mas no fundinho nós sabemos quem ele prefere mais. E outra hora ele vem aqui e se redime disso. Mas nós sabemos, e não é diferente na casa de cada um. Mas isso não importa. Porque o que importa é o amor que tudo sofre, que tudo crê, o amor que não morre. Isso é o que importa. E os nossos pais, vocês que são pais, têm um amor incondicional pelos filhos. E é isso que importa. Queridos, mas a história continua. Os tempos passam, os anos passam e Isaac já estava velho, já estava cego. Se aproximando o dia da sua morte, onde um certo dia ele chama o seu primogênito, chama Esaú e diz assim: filho, vá para o campo, mate algum animal, traga para mim, faça um ensopado, faça sua comida, para mim te abençoar antes da minha morte. E Esaú saiu feliz. Esaú saiu com muita alegria. Aliás, ele era bom, então ele tinha certeza que iria trazer. Tinha certeza que seria abençoado. Mas a mãe, Rebeca, ouviu essa história e chamou Jacó muito rápido e disse: filho, o pai disse isso para Esaú. Provavelmente Rebeca sabia daquela brincadeira, ou daquela troca entre Esaú e Jacó. E juntando isso, Jean, ela chama o filho preferido e diz assim: vá ao rebanho, mate 2 cabritos, traga para mim, eu vou fazer um ensopado para o seu pai, e vou fazer para você entregar a ele, e para você receber a bênção, na frente do seu irmão. Queridos, Jacó ficou com medo, e ele disse: mas mãe, Esaú, ele tem mais pelos que eu. Se o pai me apalpar e descobrir que eu não sou Esaú, além dele não me dar a bênção, virá uma maldição sobre a minha vida. A mãe Rebeca amava muito o seu filho, e ela falou assim: Jacó, não se preocupe, que essa maldição caia sobre a minha vida. Faça apenas o que eu te digo. E Jacó, como um bom menino, obediente, foi até o rebanho, matou 2 cabritos, trouxe para sua mãe, ela fez o guisado. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, colocou sobre Jacó. Também nos lugares onde ele era liso, colocou a pele do cabrito. E enviou a Jacó falar com Isaac. Queridos, e quando Jacó chega, Isaac já velho, já cego, e começa a conversar com Isaac. Isaac faz um questionamento para Jacó. E pergunta: quem és tu, meu filho? E Jacó diz: sou eu, Esaú, meu pai.
Mas Isaac diz: a voz parece de Jacó, mas venha perto de mim. E quando Isaac encosta em Jacó e cheira as suas roupas, era o cheiro de Esaú, era a pele de Esaú. E a Bíblia diz que Isaac comeu o guisado, comeu a comida e abençoou a Jacó. Queridos, uma bênção foi proferida sobre um filho que não tinha o direito dessa bênção. Isaac não enxergava, estava velho, mas mesmo assim abençoou a Jacó. E no 28, as bênçãos foram: que Deus te conceda do céu o orvalho, e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor dos teus irmãos. Que se prostrem diante de ti os filhos de sua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja aquele que te abençoar. Essa foi a bênção dada a Jacó, que era para Esaú. E a Bíblia diz, queridos, que mal Jacó tinha saído do ambiente, Esaú chega com a caça, Esaú chega com a comida, e quando começa a falar com o pai, a Bíblia diz: Isaac profundamente abalado e tremendo, disse que já tinha abençoado um outro filho. Queridos, imagine o ambiente. Se você tem um pai rico hoje e você tem um irmão, imagine o ambiente que o teu irmão vai com um testamento para o seu pai e ele assina. O que você faria com o seu irmão? Na surdina. O que você sentiria do teu irmão? Imagina Esaú chegando pronto com a caça, para receber a bênção que iria passar de geração em geração. Não era apenas Esaú que seria abençoado, mas toda a descendência dele seria abençoado. Não tinha mais como voltar atrás. Mal sabia Esaú que uma escolha anos atrás, uma escolha errada anos atrás, iria ser colhida nos tempos que ele estava vivendo, com muito prejuízo, tristeza para sua casa e para sua descendência. Mal sabia ele que tinha negociado algo que tinha valor, mas não tinha preço. Homens exaustos, homens cansados, tendem a negociar valores que não podem ser negociados. Homens que estão muito tempo cansados, exaustos, famintos, tendem a negociar valores que não podem ser negociados. Tem coisas que têm valor, mas não tem preço. E Esaú negociou algo que tinha valor, mas não tinha preço. Tanto que ele quis comprar novamente o direito da primogenitura. Em Gênesis 27:34, diz: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac
disse: chegou o seu irmão e recebeu a bênção que era para ti. Queridos, existem coisas nessa vida que têm valor, mas não têm preço. Quanto custa você ter uma vida, uma saúde saudável diante de alguém que tem uma doença que a medicina não resolve? Quem tem uma doença dessa, muda sonhos, muda orçamentos, mexe com toda a família. Se você chegar para uma pessoa que tem um problema seríssimo desse e perguntar quanto você pagaria ou o que você faria para ter uma saúde saudável, com toda certeza ela diria: eu entrego tudo o que eu tenho. Tem coisas que têm valor, mas não têm preço. Quanto custa você ter um casamento íntegro, com fidelidade, com amor, com respeito? Se você perguntar a alguém que traiu ou foi traído pelo seu cônjuge, e perguntar a ele quanto você pagaria para não viver, para não sofrer o que você sofreu, o que você estaria disposto a fazer para eliminar isso da sua vida? Tem coisas que têm valor, mas não tem preço. Quanto custa você ter filhos íntegros, fiéis a Deus, fazendo escolhas sábias, conquistando aquilo que Deus tem para eles? Quanto custa? Esaú, queridos, negociou algo que tinha valor, mas não tinha preço. Era tarde para Esaú. Porque estava exausto, porque estava cansado, porque estava faminto. O texto que nós lemos diz que Esaú disse: de que adianta o direito da primogenitura agora? Porque eu estou muito cansado e muito faminto. Sobremaneira, quando eu e você estamos cansados, quando nós estamos exaustos, nós temos uma tendência a negociar valores que não podem ser negociados. Quando eu e você estamos cansados, nós estamos exaustos, temos uma facilidade em trocar algo que não pode ser trocado. Com o tempo, nós vamos cansando, não é verdade, da vida. Os desafios, as dificuldades, os problemas, as lutas, os desertos, nós vamos cansando. Tempos de perseverança, tempos de permanecer, e nós vamos cansando, nós vamos ficando exaustos. E em alguns momentos, com esse cansaço, por causa desse cansaço, nós negociamos coisas que não podem ser negociadas. Olhamos para Jesus, e Jesus foi o cara. Ele implantou um reino na terra, sozinho. E Jesus corria muito, Jesus pregava muito, Jesus curava muito, Jesus caminhava muito. Não existia carro, não existia ar-condicionado, não existia água com gelo, nada disso existia. Então Jesus corria muito. Mas Jesus nos ensinava e nos ensina que precisamos descansar. De tempos em tempos, Jesus descia a Betânia. E Betânia era uma cidade onde estavam os seus amigos: Maria,
Lázaro estavam lá, e a Bíblia diz que de tempos em tempos Jesus descia a Betânia para descansar, para se fortalecer. Mesmo Jesus tendo prazo de entrega, mesmo Jesus tendo que correr e os dias passando para implantar o reino de Deus na terra, mesmo assim, a importância que Jesus dava ao descanso, em descer a Betânia, descansar para a missão que ele tinha.